A TV Globo teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que horas antes do crime, o outro suspeito do assassinato entrou no condomínio e disse que iria para a casa de Bolsonaro. Mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. Como houve citação ao nome do presidente, a lei obriga que o Supremo Tribunal Federal analise o caso. A reportagem é de Lília Teles, Tíndaro Menezes e Leslie Leitão. No dia do crime, o porteiro trabalhava nesta guarita, a única que controla os acessos ao condomínio Vivendas da Barra. Às 5h10 da tarde do dia 14 de março de 2018, ele registra à mão, no livro de visitantes, o nome de quem entra, Elcio. O carro, um Logan. A placa, AGH 8202. E a casa que o visitante iria, a de número 58. Elcio é Elcio de Queiroz, acusado pela polícia de ser o motorista do carro usado no crime. O porteiro contou que depois que Elcio se identificou na portaria, disse que iria para a casa 58. O porteiro ligou para a casa 58 para confirmar se o visitante tinha autorização para entrar. O porteiro diz que identificou a voz de quem atendeu como sendo a do seu Jair. Ele confirmou isso nos 2 depoimentos. No Registro Geral de Imóveis, consta que a Casa 58 pertence a Jair Messias Bolsonaro. O presidente também é dono da Casa 36, onde vive um dos filhos dele, o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro. O porteiro explicou que depois que Elcio entrou, ele acompanhou a movimentação do carro pelas câmeras de segurança e viu que o carro tinha ido para a Casa 66 do condomínio. A casa 66 era onde morava Rony Lessa, acusado de matar Marielle e Anderson. Rony Lessa é apontado pelo Ministério Público e pela Delegacia de Homicídios como o autor dos disparos. O porteiro disse em depoimento que ligou de novo para a casa 58 e que o homem, identificado por ele como seu Jair, teria dito que sabia para onde Elcio estava indo. O Bom Dia Brasil pesquisou os registros da Câmara e encontrou uma contradição no depoimento do porteiro. Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia, como mostram os registros de presença, em 2 votações no plenário da Câmara, às 2 da tarde e às 8h30 da noite, e, portanto, não poderia estar no Rio. Nesse mesmo dia, Bolsonaro também postou vídeos nas redes sociais do lado de fora e dentro do gabinete em Brasília. Fontes disseram à nossa reportagem que os 2 criminosos saíram do condomínio dentro do carro de Rony Lessa, minutos depois da chegada de Elcio, e embarcaram no carro usado no crime nas proximidades do condomínio. A nossa reportagem apurou que a guarita do condomínio tem equipamentos que gravam conversas pelo interfone. Os investigadores estão recuperando os arquivos de áudio para saber com quem de fato o porteiro conversou naquele dia e quem estava na casa 58. A polícia prendeu os 2 suspeitos de matar Marielle e Anderson no dia 12 de março. Rony Lessa é sargento aposentado da PM e foi preso quando tentava fugir de casa no condomínio Vivendas da Barra. Elcio Queiroz é ex-policial militar e foi expulso da PM em 2015 por envolvimento com a contravenção. A apuração da nossa reportagem mostrou que depois de saber das informações envolvendo a casa do presidente Jair Bolsonaro, representantes do Ministério Público do Rio foram até Brasília no último dia 17 para fazer uma consulta ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Como houve citação ao nome do presidente, a lei obriga que o STF analise a situação. Dias Toffoli ainda não respondeu. A polícia está chamando novamente as ex-funcionárias e pessoas próximas de Marielle para novos depoimentos. A polícia chegou até o homem apontado como assassino por uma denúncia anônima, feita em outubro, 7 meses depois do início da investigação.
e que revelou o nome de um dos suspeitos e o local de onde o carro partiu, na Barra da Tijuca. O advogado do presidente Jair Bolsonaro contestou o depoimento do porteiro e afirmou que seria uma tentativa de atacar a imagem do presidente. Eu nego isso é uma mentira, deve ser um erro de digitação, alguma coisa. O Jair Bolsonaro, no dia 14 de março de 2018, encontrava-se em Brasília, na Câmara dos Deputados. Inclusive, existe um registro de entrada dele lá com o dedo e todas as demais provas. Que eu afirmo com absoluta certeza e desafio qualquer um no Brasil a provar o contrário. Isso é uma mentira, isso é uma fraude, isso é uma farsa para atacar a imagem e a reputação do presidente da República. E é o caso de uma investigação por este falso testemunho em que qualquer pessoa tenha afirmado que essa pessoa foi procurar Jair Bolsonaro. Talvez este indivíduo tenha ido na casa de outra pessoa e alguém com o intuito de incriminar o presidente da República conseguiu um depoimento falso onde essa pessoa afirma que falou com Jair Bolsonaro. O presidente não conhece a pessoa de Elcio e essa pessoa não conhece o presidente. Isso é uma mentira e uma farsa. O Ministério Público do Rio afirmou que as investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios, que é subordinada à Secretaria de Polícia Civil, e que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado acompanha o caso. A Polícia Civil declarou que a Delegacia de Homicídios investiga o caso junto com o Grupo de Atuação Especial do Ministério Público. As defesas de Rony Lessa e Elcio Queiroz não responderam à nossa tentativa de contato e nós procuramos a assessoria do ministro Dias Toffoli. Até o momento, o presidente do Supremo Tribunal Federal não se pronunciou. Na madrugada, na Arábia Saudita, onde está em visita oficial, o presidente Jair Bolsonaro reagiu às revelações do Jornal Nacional que acabamos de exibir aqui no Bom Dia Brasil. Fui surpreendido, agora há pouco, de uma matéria do Jornal Nacional sobre o depoimento de um porteiro de que no dia 14 de março do ano passado, às 17 horas e 10 minutos, um dos suspeitos de ter executado a Marielle teria se apresentado na portaria, ligado para minha casa, ou no caso o porteiro ter ligado para minha casa, e o porteiro reconheceu como sendo a voz minha, nessa quarta-feira, 18 de outubro, às 17h10, e autorizou então a entrada do mesmo no condomínio. Detalhe, quarta-feira geralmente o parlamentar está em Brasília. 17h10. Eu tenho registrado no painel eletrônico da Câmara presença às 17h41, ou seja, 31 minutos depois da entrada desse cidadão, desse elemento no condomínio, e tenho também 19h36. Né? E tenho também registrado no dia anterior e no dia posterior as minhas digitais no painel de votação. Conclusão que se tira tudo disso aí. Esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. Tá? E o seu governador Witzel que se explique agora como é que ele vazou esse processo. O que cheira isso aqui? Eu não quero bater o martelo. O que parece? Que ou o porteiro mentiu, tá? Ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu, tá? E assinou embaixo em confiança ao delegado ou aquele que foi ouvir na portaria. Bem, a Globo diz que as minhas digitais estavam aqui em Brasília, ela não nega isso aí, mas sempre fica a suspeita na outra ponta da linha. Em nota, o governador Wilson Witzel diz que lamenta a manifestação intempestiva do presidente. Afirmou que jamais houve qualquer tipo de interferência política nas investigações conduzidas pelo Ministério Público e a cargo da Polícia Civil e que não compactua com vazamentos à imprensa. Witzel disse ainda que foi atacado injustamente e que defenderá o equilíbrio e o bom senso nas relações pessoais e institucionais. Na transmissão que fez nas redes sociais, o presidente Bolsonaro, bastante irritado, ofendeu a TV Globo e disse que não perseguiria a emissora, mas que só aprovaria a renovação de sua concessão se o processo estivesse, abre aspas, enxuto, fecha aspas. Isso é uma patifaria, TV Globo. TV Globo, isso é uma patifaria.
É uma canalice que vocês fazem. Uma canalice, TV Globo. Uma canalice. Fazer uma matéria dessa, no horário nobre, colocando sob suspeição que eu poderia ter participado da execução da Marielle Franco, do PSOL. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá. Que o processo da renovação de concessão não vai ser perseguição. Nem para vocês, nem para TV, nem rádio nenhuma. Mas o processo tem que estar enxuto, tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês, nem para ninguém. Em relação às ofensas que o presidente Bolsonaro dirigiu à Globo, a emissora divulgou a seguinte nota, abre aspas, a Globo não fez patifaria nem canalice. Fez, como sempre, jornalismo com seriedade e responsabilidade. Revelou a existência do depoimento do porteiro e as afirmações que ele fez, mas ressaltou com ênfase e por apuração própria que as informações do porteiro se chocavam com o fato, a presença do então deputado Jair Bolsonaro em Brasília, naquele dia, com 2 registros na lista de presença em votações. O depoimento do porteiro, com ou sem contradição, é importante, porque diz respeito a um fato que ocorreu com um dos principais acusados no dia do crime. Além disso, a mera citação do nome do presidente leva o Supremo Tribunal Federal a analisar a situação. A Globo lamenta que o presidente revele não conhecer a missão do jornalismo de qualidade e use termos injustos para insultar aqueles que não fazem outra coisa senão informar com precisão o público brasileiro. Sobre a afirmação de que em 2022 não perseguirá a Globo, mas só renovará sua concessão se o processo estiver, nas palavras dele, enxuto, a Globo afirma que não poderia esperar dele outra atitude. Há 54 anos, a emissora jamais deixou de cumprir as suas obrigações. Fecha aspas. E hoje de manhã, em Riad, em conversa com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro criticou a exibição da reportagem e disse que no dia 9 de outubro foi avisado pelo governador Wilson Witzel de que o nome dele apareceria nas investigações da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. Dia 9 agora, desse mês de outubro, esse mês 9 de outubro, às 21 horas eu estava no Clube Naval do Rio de Janeiro quando chegou o governador Witzel. E me viu lá, foi uma surpresa eu estar lá, né? E para mim também, que eu fui no aniversário de uma autoridade brasileira, ele chegou perto de mim e falou o seguinte: o processo está no Supremo. Eu falei, que processo? O processo, que processo? Há um processo da Marielle. O que eu tenho a ver com a Marielle? Não, o porteiro citou teu nome. Ou seja, Witzel sabia do processo que estava em segredo de justiça. Mas ele comentou com o senhor? Comentou comigo, estava em segredo de justiça. Então, no meu entendimento, o senhor Witzel estava conduzindo o processo com o delegado da Polícia Civil para tentar me incriminar ou pelo menos manchar o meu nome com essa falsa acusação que eu poderia estar envolvido na morte da senhora Marielle. Nós tentamos hoje ouvir novamente o governador do Rio, mas a assessoria disse que Wilson Witzel só vai voltar a falar sobre o assunto depois de um evento que ele vai participar agora de manhã. O presidente disse ainda que vai pedir à Polícia Federal que ouça o porteiro do condomínio e voltou a atacar a TV Globo. Quando o senhor recebe essa notícia mostrando a contradição de que o senhor estava em Brasília, embora o porteiro dissesse que o senhor estava sendo chamado ali pela pessoa que foi para o condomínio, isso não é equilibrado? Olha, o porteiro ou se equivocou ou não leu o que assinou. Pode o delegado ter tomado a termo, escrito o que bem entendeu ali, o porteiro, a pessoa humilde, né, acabou assinando embaixo. Isso pode ter acontecido. Estou conversando com a Justiça o que pode ser feito para a gente tomar, via Polícia Federal, o depoimento novamente, o depoimento agora desse porteiro pela PF, para esclarecer esse fato, de modo que esse fantasma, né, que querem colocar no meu colo como um possível mentor da morte de Marielle seja enterrado de vez. Presidente, o que eu quero me referir é que a matéria dá exatamente essa contradição do depoimento. Isso não é um texto equilibrado à medida em que mostra a incoerência do depoimento? Olha, primeiro, a TV Globo teve acesso a um processo
que está em segredo de justiça. Ponto final. Ponto final. A Globo diz ontem teve acesso à papeleta que diz lá do horário que as pessoas entravam no condomínio. Mentira da Globo. Teve acesso ao processo. Teve acesso ao processo, que está dentro do processo. E resolveu se resguardar dizendo que teve acesso à planilha apenas. Ou seja, não é de hoje que o sistema Globo me persegue. Persegue a minha família, persegue aqueles que estão ao meu lado. É isso que vem acontecendo. A Globo quer destruir o Jair Bolsonaro, que acabou com a mamata TV Globo de faturar bilhões por ano com propaganda oficial do governo. Em relação aos novos ataques do presidente à Globo, a emissora divulgou nova nota, abre aspas. A Globo reitera que teve acesso ao livro da portaria e, como deixa claro a reportagem, informou-se com múltiplas fontes sobre o conteúdo do depoimento do porteiro. Não mentiu. Dada a relevância dos fatos, a Globo cumpriu a sua obrigação de informar o público, revelando o que disse o porteiro e todas as suas contradições que ela própria apurou. A Globo não tem nenhum objetivo de destruir quem quer que seja, mas é independente para informar com serenidade todos os fatos, mesmo aqueles que possam irritar as autoridades. E assim pode agir justamente porque não depende, nem nunca dependeu de verbas de governos, embora a propaganda oficial seja legítima e legal. Fecha aspas.